Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar das leituras que fiz no final do ano, no mês de dezembro, não é? As minhas últimas leituras de 2025. Eu vou começar por um livro que eu comecei a ler em novembro, mas a leitura estava a ser assim muito morninha, pouco estimulante e eu acabei por prolongar esta leitura e acabei só em dezembro. Falo de Todos os Nomes de José Saramago. Nesta obra nós temos um protagonista masculino, um homem chamado José, do qual sabemos muito pouco a nível pessoal. Sabemos apenas que ele é solteiro, não se lhe conhece família nenhuma, nem filhos, nem ninguém realmente. É uma pessoa já com uma certa idade e que trabalha há muitos anos na conservatória. Ele mora numa casa que pertence a essa mesma conservatória e neste momento das casas que existem, pertencentes ao registro civil, ele é o único morador. Ou seja, ele está ali a 2 passos do local de trabalho. Isto é relevante porque este trabalhador, ele está no fundo da hierarquia, não é? Ele não tem poder de decisão sobre nada, os seus dias são muito rotineiros, embora ele seja um bom profissional, existe muita rotina, há muitos anos que ele faz exatamente a mesma coisa. Nós temos uma conservatória que tem os ficheiros e os registros das pessoas separados por está vivo ou já faleceu. É essa a grande divisão que existe naquela conservatória. É uma conservatória, estava a perceber que é muito grande e um pouquinho ali no caos, sobretudo a parte das pessoas que já faleceram. A certa altura, o que é que ele se lembra de fazer? Ele apanha os registros de uma mulher. Ele gostava muito de ver coisas de pessoas famosas, pessoas conhecidas, mas a certa altura ele depara-se com o registro incompleto de uma mulher já falecida. E ele percebe-se que falta ali informação e ele começa a ficar um bocadinho obcecado com a procura dessa informação em falta. E ele acaba por enverdar por caminhos não muito ortodoxos e faz de tudo ao longo desta obra para descobrir pormenores sobre a vida da mulher desconhecida. Às escondidas, ele entra várias vezes na conservatória, já fora de horas, entra por uma porta que tem acesso direto à casa onde ele morava, uma porta que ele não tinha autorização para abrir, mas era a forma de ele não ter que entrar pela porta principal da conservatória e assim ser uma entrada fora de horas mais discreta, não é? Para que ninguém o visse. Ele vai para lá, faz as coisas que não deve fazer, ele acaba por também ter contacto, ir procurar familiares vivos desta tal falecida desconhecida para pedir informações, ele mente a essas pessoas relativamente aos motivos que o levam a andar a fazer perguntas sobre a falecida e sinceramente a história acaba por ser muito isto, não é? Pelo menos à superfície. É uma história muito plana, sem grandes acontecimentos, embora houvesse volta e meia assim uma espécie de uma taquicardiazita, com medo, com receio que eu tinha que ele finalmente fosse descoberto, não é? Ali vários momentos pensei, vai correr mal, ele vai ser descoberto, o que é que ele vai inventar para se safar, não é? Para não ser despedido, para não ter um processo, qualquer coisa assim. Mas de uma forma geral é uma leitura algo morna, embora a escrita é fenomenal, a escrita é só a coisa mais bonita, mais fantástica de sempre. A ação é que é bem mais tranquilinha. E é por isso que esta obra não me arrebatou. É mais uma vez daquelas obras que uma pessoa sente que com uma segunda leitura, daqui a uns anos bons, talvez consiga ir buscar pormenorzinhos que talvez me tenham escapado ou consiga apreciar este José, que é uma personagem muito interessante, que é, apesar da vida banal que ele tem, as coisas que ele faz na clandestinidade, por assim dizer, são interessantes. Eu acho que é uma obra que beneficia de uma segunda leitura para absorver aquilo que não foi absorvido durante a primeira leitura. Depois, eu ouvi o audiobook do The House of Eve, ou seja, A Casa de Eva, de Sadiqa Johnson. Adorei esta obra. Nós temos aqui, essencialmente, 2 histórias de 2 mulheres que não se conhecem, mulheres que moram nos Estados Unidos nas décadas 40, 50, é nesse período que se decorre a ação. 2 mulheres negras e ao longo desta obra nós vamos conhecendo a vida delas, não é? As situações, as dificuldades por que elas passam, as lutas que elas travam. São 2 mulheres muito guerreiras. Uma vem de uma família muito pobre,
com uma mãe que não é propriamente uma mãe de incentivar a filha a ser bem-sucedida ou conseguir mais do que a própria mãe conseguiu, mas ela é uma mulher, uma jovem mulher muito guerreira, cujo único pecado, entre aspas, é apaixonar-se por um homem branco, e é aí que começam as dificuldades dela, e ela começa a ver que o futuro que ela antecipou para ela, um futuro promissor, bem-sucedido, com uma boa profissão, com bons rendimentos para sair da pobreza e da situação em que ela cresceu, talvez estejam hipotecados. Ela namora com um rapaz branco, a mãe dele é absolutamente contra e acontecem ali situações que vão pôr o bem-estar desta jovem mulher em risco, o seu bem-estar físico, emocional, psicológico e até os projetos que ela tinha para o futuro. Por outro lado, temos outra mulher que vem de uma situação financeira e social um pouquinho diferente, melhor, não é? Com uma família mais estável, embora não seja rica de forma nenhuma, tem uma situação mais estável. Ela também tem grandes ambições para a sua vida. Ela entra numa universidade que eu acho que é mais para negros, e projeta o seu futuro, não é? E parecia estar tudo muito bem encaminhado. Ela acaba por se apaixonar também por um homem de famílias abastadas, um homem negro de famílias abastadas. E só mais numa fase mais avançada da obra é que nós percebemos o que é que estas duas mulheres têm em comum, o que é que as liga. E o que as liga, eu não vou aqui dizer, não é, porque seria estragar um pouquinho a obra para quem não leu, mas é uma obra muito poderosa sobre o papel da mulher e da mulher negra nos Estados Unidos das décadas de 40 e 50, o que elas tinham que passar, o que elas sofriam, muito por serem mulheres, não é? Porque a condição das mulheres é sempre diferente das dos homens. O que elas lutaram, o que elas guerrearam, aquilo de que elas abdicaram para tentarem terem a vida que sempre projetaram, que sempre sonharam e não desiludirem ninguém, não se desiludirem elas próprias. É uma obra muito bem escrita, muito interessante. A história das duas mulheres, de forma igual, cativaram-me. Estas duas histórias. Super recomendo para quem gosta de obras mais feministas. Eu acho que é isso, esta obra é uma obra muito feminista sobre o papel da mulher, de duas mulheres fantásticas. Adorei o final, até tive que voltar atrás e ouvir novamente. Gostei muito, de uma forma geral, gostei muito desta leitura. Ainda ali o Just Kids, da Patti Smith, que na edição portuguesa chama-se Apenas Miúdos. É um não-ficção, é um livro de memórias, em que a Patti Smith nos relata décadas, vários anos da vida dela e da vida de um grande amigo, e mais do que amigo, que foi também um grande amor. Eles tiveram uma relação muito especial, que é difícil de definir, mas é uma relação de muita cumplicidade, muito amor, que foi um amor que foi carnal, mas depois deixou de ser, mas que os acompanhou sempre ao longo de toda a vida. Pois o Robert acabou por falecer com uma doença terrível, mas conta-nos a história da vida destas duas jovens pessoas, né? Eles eram jovens quando se conheceram, na década de 60, década de 70, nos Estados Unidos, em Nova York. Um período mais de sexo, rock and roll, drogas, embora não houvesse assim um grande relato de drogas, eram duas pessoas muito pobres, sem ajudas de familiares ou de terceiros, pessoas que lutaram muito, pessoas das artes. Ela refere várias vezes que eles eram artistas e lutaram muito para conseguir alguma coisa na vida. Não tinham dinheiro para comer, não tinham dinheiro para pagar a renda, e ela vai descortinando como é que era a vida deles. Sobretudo a vida do Robert, as relações que ele teve, as descobertas sexuais de ambos, os trabalhos que tiveram, as amizades, as relações estranhas que também tiveram. É uma história muito interessante. Eu gosto muito de histórias de ficção, mas também sou apaixonada por histórias da vida real, e esta é uma história da vida real de duas pessoas, uma delas ainda viva, que já nos brindou com outras obras. Ela é poetisa. Esta foi a sua primeira obra de prosa, e talvez seja a obra porque ela é mais bem conhecida, creio eu. É uma história de luta constante por sobrevivência, por tentarem ser bem-sucedidos, por tentarem
que a sua arte, aquilo que os apaixonava fazer, que pudesse um dia ser a sua vida, né? O seu ganha-pão. É uma história sincera, com relatos nada glamourosos, sem floreados, da vida de um homem, o Robert, como é que ele se chamava? Mapplethorpe, que acabou por se tornar um fotógrafo bastante conhecido nos Estados Unidos. Foi a história da juventude deles, daí o Just Kids, apenas miúdos, né? Eles eram apenas miúdos, inocentes, sem saberem nada da vida quando se conheceram, quando se apaixonaram, quando viveram a história de amor que viveram e depois acabaram por crescer e a vida deles tornou-se diferente, mas mantiveram sempre laços de um amor muito especial, que eu acho que é daqueles amores únicos na vida e que nem toda a gente é brindada com esse tipo de amor, porque é como eu disse, é muito difícil de descrever, não é só um amor carnal, não é só uma amizade, eles fazerem parte um do outro. Muito bonito mesmo. E para concluir o meu ano 2025, a minha última leitura, foi O Caderno Proibido de Alba de Céspedes, uma escritora italiana, nascida em 1911 em Roma. Eu tinha expectativas muito altas para esta obra, sabia muito pouco, sabia que era um diário, não é? O Caderno Proibido era efetivamente um caderno que a personagem principal, uma mulher casada, uma mulher na casa dos 40, casada com 2 filhos já no início da vida adulta. Um caderno que esta mulher comprou às escondidas. Quando ela pediu para comprar, disseram-lhe que não podia, porque estava proibido, que havia polícia a ver, ela não podia comprar o diário. Ela acabou por conseguir comprá-lo, na clandestinidade, de certa forma, que é um pouco estranho. E às escondidas da família, do marido e dos filhos, e basicamente toda a gente à volta dela, ela manteve este diário e ele ia escrevendo no diário os seus desabafos sempre que ela podia. E para aí metade, talvez, desta obra é a aflição da mulher. Ela escrevia, ela narrava a sua aflição com pânico que alguém descobrisse o caderno. A casa onde eles viviam era muito pequena, eles não eram abastados de todo, ela trabalhava, muitas das mulheres naquela altura, década de 50, não trabalhavam, eram donas de casa e mães. Ela trabalhava e ela gostava do trabalho que tinha, era um escape à família, de certa forma, mas não eram mesmo assim uma família abastada. Então viviam numa casa muito pequenininha e ela não tinha propriamente grandes hipóteses de arranjar sítios para esconder o seu caderno, o seu diário, onde ela desabafava coisas que ela não queria de forma nenhuma que fossem descobertas por ninguém, fossem lidas por ninguém, e ela tinha pânico. Se alguém descobre aquilo, se o filho lê, se a filha lê, o que é que acontece? E basicamente são pensamentos de uma mulher que não está... Apesar de ter uma vida tranquila, a relação com o marido era na paz, era tranquila, mas não era uma relação já amorosa, já não era. Já tinham passado esses tempos. O marido aparentava, pelo relato dela, estar confortável com o casamento que tinham, mas ela não estava, ela queria mais da vida. Ela era uma mulher muito insatisfeita. É uma mulher que se sentia velha, porque sentia que era tratada como tal. Uma mulher que já estava há 20 e tal anos casada com o mesmo homem, um homem, pronto, um pouquinho desinteressante e que já não se interessava muito por ela a nível de amoroso. Os filhos também começavam a ter cada um a sua vida, faziam coisas que não lhe agradavam, não ouviam o que a mãe dizia e ela sentia muita frustração com isso. Ela queria mais paixão na sua vida, ela queria mais acontecimentos relevantes, não queria aquela vida mundana, todos os dias ter a mesma coisa, estar sempre no mesmo sítio, na mesma casa, fazer as mesmas coisas, a lida doméstica, a cozer meias, coisas desse género. Ela queria muito mais, ela desabafa neste caderno tudo aquilo que a vida dela era, tudo aquilo que ela não gostava. Ela criticava quem ela tinha que criticar, desabafava sobre as coisas que os filhos faziam, e há aqui partes que entristecem, né? Isto tem muito a ver com a condição da mulher, à semelhança A Casa de Eva. Temos a condição de 2 mulheres negras nos Estados Unidos há várias décadas atrás. Aqui também temos a condição de uma mulher em Itália nos anos 50, e nunca é uma condição muito glamourosa, nem muito feliz. Foi uma viagem muito agradável ao mundo interior de uma mulher comum, uma mulher como tantas outras, que vivia uma vida super banal, casa, trabalho, trabalho, casa, o marido, os filhos, a lida doméstica, gerir tudo, gerir contas. Mas ela tinha mais
dentro dela que ela sentia que não podia partilhar com ninguém, porque ninguém iria querer saber, ninguém se iria interessar. Ela, lá está, ela era vista como... era a mãe. Até o marido lhe chamava mãe, deixou de chamá-la pelo nome. Tal era o desamor a nível, não é, romântico. Ele chamava a mãe, ela era isso, era uma mãe. E eu acho triste o pânico que ela sentia, com medo que descobrissem os seus pensamentos, o quão isolada aquela mulher vivia, mesmo rodeada de família, o quão isolada ela vivia, o quão solitária era a sua vida. Logo no início da obra, a certa altura, diz: por mais de 2 semanas, mantive o caderno escondido sem conseguir escrever. Foi muito difícil, desde o primeiro dia, mudá-lo constantemente de sítio, encontrar esconderijos onde não fosse logo descoberto. Se o tivesse encontrado, Ricardo ter-se-ia apoderado dele para tirar apontamentos na universidade, o filho. Ou Mireia, para continuar o diário que tem fechado à chave na gaveta, a filha. Poderia tê-lo defendido, dizer que era meu, mas teria de justificar usá-lo. Como é que uma mulher adulta, mãe, que trabalha, ganha o seu dinheiro, tem que justificar ter um diário? Tem que andar a escondê-lo com pânico? Não é? Muito triste. Depois, a certa altura, uma fase mais avançada da obra, o filho faz uns disparates. A mãe fica muito triste porque não é aquela vida que ela queria, que ela desejava para o filho. E quando o filho se mete assim umas olhadasitas, a solução que ele encontra é a mãe abdicar de uma parte importante da sua vida para ir ajudar o filho, que se meteu em alhadas e que devia ter tido mais juízo, não é? E devia ter medido as consequências das suas ações. E o filho praticamente lhe dá uma ordem: olha, agora vais fazer assim, este aspecto da tua vida vai mudar porque tu vais-me ajudar a mim. E vais ficar muito feliz com isso. Eu fiquei tão irritada. Eu assim, como assim, seu pirralho? Tu não dás ordens à tua mãe, ela é que sabe da vida dela, coitada. E ela não se impunha propriamente, ela deixava as pessoas fazerem um pouquinho o que queriam dela, ela não se impunha. Daí certamente a infelicidade e a frustração e a necessidade de desabafar com alguém, nem que fosse com papel, não é? Com um caderno, mantendo pânico de que fosse alguma vez descoberto. Olha, uma obra muito importante, novamente, uma obra sobre uma mulher, sobre o íntimo de uma mulher e sobre a sua condição de vida, nada glamourosa, nada fácil. Uma mulher que faz o que pode e que cumpre com as convenções sociais todas. Ela cumpria com tudo. E era isso que a deixava infeliz. Foi uma excelente forma de terminar o meu ano. Eu só não dei 5 estrelas a esta obra porque foi uma leitura 4 estrelas. Porque houve ali momentos que a leitura da obra foi um pouquinho como a vida da sua protagonista. Foi muito morna, não é? Eu senti que estava ali muito, ok, quero um pouquinho mais, quero mais ação, quero mais acontecimentos, quero alguma coisa a acontecer, e manteve-se durante um bom período muito, muito morno. Mas, de uma forma geral, foi uma leitura muito boa, estou muito feliz por a ter feito e vale o hype que já recebeu. Olhem, foram estas as 4 leituras que eu fiz durante o mês de dezembro. Digam-me se já leram algumas destas obras que aqui estão e qual é o vosso feedback. Subscrevam o canal se ainda não o fizeram. Partilhem este canal com os vossos amigos e amigas livrólicos, com familiares, pessoas que vocês sabem que gostam de ler, que é para ajudarem aqui o canal a crescer mais um bocadinho em 2026. Da minha parte é tudo. Beijinhos, boas leituras. Até um próximo vídeo. Fiquem bem.